Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos, medida de capacidade e volume. É um assunto que foi abordado no PET 3 na semana 5 de 2021. Bom, primeiramente vamos à definição. Podemos definir volume como espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Vamos ver aqui por desenho, com figuras, fica mais fácil da gente visualizar isso, né? Quando a gente está trabalhando com poliedros, por exemplo, o mais comum que é o paralelepípedo, né, que é o formato, geralmente é um formato da piscina que a gente frequenta. Bom, o volume, a gente pode considerar o espaço que esse paralelepípedo ocupa, né, o espaço que a piscina ocupa, ou a capacidade que ela tem de comportar alguma substância, ou seja, a quantidade de água que a gente consegue colocar nessa piscina ou caixa d'água e qualquer outro poliedro. Bom, reafirmando que já que a gente está trabalhando com PET 3 e tem exercícios específicos, nós vamos corrigir aqui, vamos explicar aqui, já vou adiantar para quem estiver assistindo o vídeo, né, que prismas, as pirâmides, o cone, o cilindro ou esfera, nós vamos fazer um vídeo específico sobre eles posteriormente. Se alguém estiver aí precisando muito, é só postar nos comentários do vídeo que eu dou uma antecipada aí na construção desse vídeo, ok? Mas hoje nós vamos focar no PET 3, semana 5 de 2021, e todos os exercícios lá falam mais sobre paralelepípedo, ok? Mas o paralelepípedo é o mais comum, dá para tirar muitas dúvidas a respeito de volume e capacidade pelo vídeo que nós vamos fazer hoje, beleza? Então vem comigo, vamos lá. Então, pessoal, já vamos começar com os exercícios, né? Então, vamos para o exercício número 1 do PET 3 da semana 5. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura. O volume de um paralelepípedo retângulo é calculado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura. Quantos litros de água serão necessários para que o reservatório fique cheio? Então, vamos primeiro visualizar aqui a figura, né? Sempre importante, sempre que puder, fazer o desenho para a gente ter uma visualização melhor. Bom, eu tenho aqui um paralelepípedo retângulo, que é mais ou menos um formato de uma caixa ou de uma piscina, né? E você visualiza a figura que você quiser, tanto faz. O importante é que o formato, ela tem 8 metros de comprimento, 4 de largura e 2 metros de altura. Tranquilo? Então, o que eu preciso aqui? Saber qual que é o volume desta figura aí, desse paralelepípedo, né? Lembrando, a forma, está até no enunciado aí, a forma para calcular volume é comprimento vezes largura vezes altura, né? A altura que está com H, está representado por H, porque isso na geometria a gente usa o H para representar a altura. Embora a altura a gente está vendo aqui no enunciado que é escrito com A, beleza? Só um detalhezinho que não vai acrescentar nada para a gente, que vai mudar nada para a gente. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa importante é lembrar que o litro ele é convertido a partir do decímetro cúbico. Um decímetro cúbico equivale a 1 litro. Mas a figura aqui está em metro, professor. O que eu faço? Então você tem que fazer a conversão. A gente precisa passar de metro para decímetro. E é muito fácil, né? Tem que lembrar dessa tabelinha aqui de unidades de medidas, né? Os divisores de metro, né? Decímetro, centímetro e milímetro, e os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Mas quando se trata de volume, raramente a gente vai trabalhar com unidades maiores do que metro. Então aqui é só saber converter de metro para decímetro. É só multiplicar por 10, ou seja, acrescentar um zero. Quando for número inteiro, né? Acrescentar um zero, ou se for decimal, deslocar a vírgula uma casa para a direita. Tranquilo? Fácil demais, né? Aqui a gente vai ver que 8 metros equivale a 80 decímetros. Já está convertido. Obviamente, o 4 e o 2, que também é só acrescentar um zero, como vocês viram aqui no 8, aqui, né? Então, já vamos multiplicar. Comprimento vezes largura vezes altura. 80 vezes 40 vezes 20, que vai dar 64 mil decímetros cúbicos. Já deu a resposta em decímetro cúbico? Obviamente, a resposta já está em litro. É só mudar aqui a escrita. Não tem que fazer mais cálculo nenhum. Então, esse paralelepípedo aqui tem a capacidade de 64 mil litros. Ah, professor, tem outra forma de fazer? Você pode fazer a conversão depois, né? Multiplicar em metro mesmo. Vamos ver aqui a segunda forma.
Então, eu vou multiplicar 8 vezes 4 vezes 2, que dá 64 metros cúbicos, porque se está em metro aqui, a resposta tem que ser dada em metro. Agora eu tenho que passar para decímetro cúbico. Lembrando que, quando está em metro para decímetro, é uma casa que você vai andar para a direita. Agora, metro cúbico para decímetro cúbico, porque eu já multipliquei os 3 valores, eu vou ter que andar 3 casas, ou multiplicar por 1000. Ou seja, acrescentar 3 zeros, se for um número inteiro, ou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, 64 metros cúbicos equivale a 64 mil litros. Né? Eu multipliquei por 1000, acrescentei esses 3 zeros. Ó. A resposta, né? As duas respostas são iguais, obviamente. Né? É só uma forma diferente de fazer, mas a resposta não pode mudar. E litros e decímetros cúbicos é a mesma coisa. Né? Eu escrevi aqui metros cúbicos, decímetro cúbico, que equivale a litros, que é a resposta, qual foi a pergunta, né? Quantos litros? A gente tem que fazer a conversão para litros, tranquilo? E a maioria das vezes o volume é dado em litros mesmo. Bom, então vamos para o exercício número 2. Espero que tenha entendido aí. Qualquer coisa é só fazer uma pergunta aí nos comentários do vídeo. Olha, antes da gente resolver o exercício 2 do PET, eu vou dar uma dica aqui muito interessante, vou dar um exemplo aqui diferente, que às vezes costuma acontecer e derruba muitas pessoas nas provas aí, ó. Vamos supor que eu tenho um paralelepípedo retângulo e ele tem as seguintes medidas: 1,5 m de comprimento, 4 decímetros de largura e 80 centímetros de altura. Olha o problema grave que a gente tem aí. Nós temos uma medida aqui em metro, outra em decímetro e a outra em centímetros. São unidades diferentes. Então, a gente tem que trabalhar com a mesma unidade. Se você vai somar ou multiplicar unidades de comprimento, elas têm que estar na mesma unidade. Centímetro, decímetro e metro, eu tenho que escolher uma delas. Qual delas que eu vou escolher? Aqui está fácil, né, de decidir. Já que volume é dado em litros e a unidade que eu preciso é decímetro, então eu vou fazer a conversão para decímetro antes. Então, essa que é a dica. Observa se tem unidades diferentes e faz a conversão de uma delas. Você tem que igualar as unidades. Se você já vai fazer a conversão, passa tudo para decímetro, que já é a unidade que a gente precisa para trabalhar com litros. Né? Então, vamos fazer isso aqui rapidinho, para depois a gente passar para o exercício 2 do PET. Qual é o volume em litros desta caixa? Primeiramente, vamos fazer a conversão de metros para decímetro, ou no caso aqui tem metros e centímetros, né? Vamos fazer uma conversão de cada vez. Primeiramente, 1,5 metro para decímetro é uma unidade para a direita, uma casa para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10, como tem vírgula, eu vou deslocar a vírgula, uma casa para a direita. Então, 1,5 metros é igual a 15 decímetros, né? Aí vou converter 4 decímetros em decímetro, já está em decímetro, né, gente? Não precisa fazer nada. Só coloquei aqui só para ilustrar aqui para a gente saber. Só vou converter aqueles que estão em unidades diferentes. 80 centímetros. Centímetros para decímetro, olha que a seta está para a esquerda. Eu vou dividir por 10. Ou seja, andar com a vírgula uma casa para a esquerda, como aqui termina em zero, é só eliminar o último zero, né? Porque vai ficar uma vírgula para a esquerda, vai ficar 8,0, não precisa escrever 8,0, né? A gente escreve 8, tranquilo? Bom, então, convertido todas as unidades em decímetros, serão com essas unidades que eu vou trabalhar. Então, o volume é igual a 15 vezes 4 vezes 8, tudo já em decímetro. Tranquilo? Nem precisa colocar esse parênteses, escrever a unidade aqui, porque já está convertido. O importante é eu saber que no final a resposta vai ser dada em decímetro. 15 vezes 4 vezes 8, 480 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa de litros. Tranquilo? Então, só lembrando, se tiver unidade diferente, converte aquelas que você for diferente de decímetro, converte tudo para decímetro e a resposta já será dada em litros. Agora vamos lá para o próximo exercício do PET. E no nosso exercício número 2 do PET, vamos ver o enunciado. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. No prédio onde eu moro, no mês de março, a leitura do hidrômetro foi de 32.560 metros cúbicos. E no mês de abril, o consumo de água aumentou 25%. Qual a diferença entre o consumo de água durante o período? Ou seja, quanto que aumentou?
Bom, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar os 25%, que é a diferença, né? De um mês para o outro aumentou 25%. Nós não vamos discutir porcentagem aqui, né? Porque nós temos um vídeo só sobre esse assunto, mas o que eu tenho que fazer? Calcular 25% de 32.560. Tem pessoas que multiplicam por 25, divide por 100, multiplica por 25, elimina as duas últimas casas, ou multiplica por 0,25. Você vai usar aquele método que você aprendeu que você acha mais fácil para você. Então eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar por 25, né? 25 vezes 32.560 é igual a 814 mil. E como se trata de porcentagem, eu vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, ou como termina em zero, eu vou apenas deslocar esse, né, eliminar essas duas últimas casas. Tranquilo? Ou seja, 25% de 32.560 é igual a 8.140. Esta é a diferença, ou seja, esse é o valor, é o tanto que aumentou de um mês para outro em termos de consumo. 8.140 metros cúbicos. Bom, mas o exercício, ele quer o quê? Ele quer saber qual é a diferença em litros. Eu poderia até, inclusive, já trabalhar com decímetro, né, ao invés de metro. Mas tudo bem, a gente faz a conversão depois. Então, eu vou converter metros cúbicos para decímetros cúbicos. Porque dessa forma eu vou encontrar litros, né? Só lembrando a tabelinha aqui, metros para decímetro, multiplica por 1.000, ou seja, acrescenta-se 3 zeros. Então, a diferença é 8.140 vezes 1.000, que vai dar 8.140.000 litros. Ou seja, de um mês para o outro houve um acréscimo de 8 milhões. Esses valores aí, como é uma coisa hipotética, ficou uma coisa meio absurda, mas essa é a resposta mesmo do exercício em litros, 8.140.000. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para o exercício número 3. No enunciado aqui nós temos qual a profundidade de uma piscina em formato de paralelepípedo reto-retângulo que possui 6 metros de comprimento e 4 metros de largura, sabendo que sua capacidade máxima é 36.000 litros. Dê a resposta em metros e centímetros. Então vamos direcionar o problema aqui. Primeiramente, né, gente, sempre que possível, fazer o desenho que ajuda a gente a visualizar. Então eu tenho um paralelepípedo, comprimento 6 metros, largura 4, e a profundidade que eu não sei, vou representar por P, né? Que aí a letra aqui inicial facilita o entendimento depois, né? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é converter comprimento em largura, comprimento e largura em decímetros. Por que eu vou fazer isso? Porque a capacidade aqui está em litros, né? Lembrando sempre a correspondência, litros é com decímetro. Beleza? Então vamos lá, fazendo a conversão aqui, a tabelinha que a gente já falou várias vezes dela. Então, de metros para decímetro, é só andar com uma vírgula, uma casa para a direita ou acrescentar um zero, que eu estou multiplicando por 10. 6 metros igual a 60 decímetros, 4 metros igual a 40 decímetros. Beleza? Essa conversão nós já fizemos bastante, acho que não tem dúvida nenhuma sobre isso. Bom, segunda coisa, montar e resolver uma equação. Usando, né, a fórmula de volume, né? Comprimento vezes largura vezes altura é igual a volume. Então, substituindo aqui as unidades pelos seus valores, né? Comprimento 60 vezes largura, que é 40, vezes altura, que aqui está representado por P, né? Que é a altura aqui e profundidade é a mesma coisa, que é igual ao volume, que é 36.000. Resolvendo a equação do primeiro grau, simplesinha, né, gente? Nós já temos até o vídeo aí. Quem tem dúvida ainda, é só dar uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar, no link que eu vou deixar aí. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar esse 60 vezes 40, vai dar 2.400 vezes P igual a 3.600. O valor que está multiplicando a variável aqui, né, é só passar dividindo. Vai dar 36.000 dividido por 2.400. Gente, divisão, sempre que possível simplificar. Aqui eu já posso cortar 2 zeros, eu não vou fazer essa simplificação aqui, mas já facilita de cortar os dois últimos zeros, simplifica tem várias formas de simplificar aqui, né? Por 2, por 4 e etc. Bom, eu vou fazer a divisão direta aqui, vai dar 15 decímetros, ok? Bom, porém, a resposta quer que você dê duas respostas, uma em metros e outra em centímetros.
Já tem a profundidade em decímetros, agora é só fazer a conversão, tranquilo? Então, primeiramente, 15 decímetros. Para converter em metros, né, decímetros para metros, é apenas dividir por 10, ou seja, deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 15 decímetros equivale a 1,5 metros. Ou, se eu quiser dar a resposta em centímetro, quiser não, o exercício está pedindo, né, em centímetros, decímetro para centímetro, ó, centímetro está à direita, então vou multiplicar por 10. Então, basta acrescentar um zero, então é 150 centímetros. Então, as duas respostas aí, né, 1,5 metros ou 150 centímetros. Tranquilo? É isso aí. Então, vamos para o próximo. Vem comigo, vamos lá. Bom, no nosso enunciado aqui nós temos a água congelada aumenta em 1/15 do seu volume original. Quantos litros de água são necessários para uma fábrica produzir 100 blocos de gelo, cada um com as medidas 80 centímetros, 30 e 40 centímetros? Tá, gente? Porque quando a gente congela a água, ela aumenta o seu volume. Mas isso aí já é uma explicação da química. Nós não vamos discutir isso aqui. Só fazer o exercício aqui relacionado com os valores, que é o mais importante aqui, né? Então vamos lá, porque esse exercício aqui tem várias passagens interessantes, ele é mais complicadinho. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o volume de um bloco. Lembrando que antes eu vou converter centímetro para decímetro, porque ele quer a resposta em litros, né? Eu vou calcular de um bloco e depois a gente trabalha essa questão aqui de 100, né? Que o exercício quer que seja 100 blocos. Tranquilo? Então, antes nós vamos converter centímetros para decímetro. Lembrando, né, pela tabelinha, centímetros para decímetro, eu vou andar uma casa para a esquerda. No caso aqui, como termina em zero, é só eliminar o último zero de cada um dos valores, né? Que aí eu já vou ter os centímetros em decímetro. Se não terminasse em zero, eu ia fazer um deslocamento de vírgula para a esquerda. Então, vamos lá. Vai ser 8 vezes 3 vezes 4, né? Ao invés de 80, 30 e 40. 8 vezes 3 vezes 4 é igual a 96, já está em decímetros cúbicos, beleza? Que sendo decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Então, cada bloco é equivalente a 96 litros. Isso na forma congelada, né? Daqui a pouco nós vamos ver na forma de gelo. De cada bloco congelado que eu acabei de falar. Bom, segundo, quando congela, o volume aumenta em 1/15. Então, o que eu vou fazer aqui? Calcular 1/15 de 96. O que eu tenho que fazer? Multiplicar, né, 96 vezes 1 e depois dividir por 15. Ou seja, 6,4 litros. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que na forma líquida, na forma de gelo, cada bloco tem 6,4 litros a mais. Então, eu tenho que fazer essa redução em termos de volume. Ela, quando vai para a forma líquida, ela reduz o seu volume em 6,4 litros cada bloco. Beleza? É os 6,4 litros de aumento. A terceira coisa que eu vou fazer é determinar a diferença para saber quantos litros tem cada bloco. Então, fazendo a diferença aqui, está tranquilo, né? Aumentou 6,4 litros. Na forma de gelo, é 96 litros. Quando eu transformo o gelo, quando eu derreto o gelo, ela reduz 6,4 litros. Ou o contrário, quando está na forma líquida e ela congela, ela aumenta 6,4. Beleza? Então, aqui é na forma de gelo e eu preciso saber qual é a parte líquida, né? Qual que é o volume, quantos litros de água são necessários. Beleza? Então, é como se eu estivesse fazendo a conversão de gelo para líquido, né? Vou tirar essa diferença do aumento. Tranquilo? 96 menos 6,4 significa que cada bloco de gelo é produzido por 89,6 litros de água. O que eu vou fazer agora? Isso é na forma líquida. Então, o volume total é 89,6 vezes 100. Por que vezes 100? Porque eu quero 100 blocos. Então, já sei que cada bloco precisa de 89,6 litros de água. Multiplicando por 100,
para produzir todos esses 100 blocos, são necessários 8.960 litros. Tranquilo? É um exercício assim, minucioso, tem que direcionar antes e fazer com calma. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida é só perguntar nos comentários do vídeo e assim que possível a gente vai tirando dúvida. Espero que tenha ajudado vocês a resolver as questões do PET. E entender um pouco mais sobre volume também. Tranquilo? E como eu já tinha prometido, mais para frente nós vamos fazer vídeos separados com outro tipo de sólido, né? Pirâmide, prismas, cone, cilindros, ok? E a esfera. Então é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.